Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos lá, galera, como prometido, vamos ao quarto vídeo sobre República Oligárquica. Já discutimos política, já discutimos economia, já discutimos revolta e agora vamos finalmente discutir o fim desta República Oligárquica, ou seja, a crise da República Oligárquica. E aí, para discutir essa crise, a gente pega basicamente a década de 20, ou seja, entre 1920 e 30, que é no momento que você começa a caminhar para o fim desta república, beleza? E o início da chamada Era Vargas. E aí, pra gente, nós temos algumas datas fundamentais nesse processo. E a primeira delas é o ano de 1922, beleza? Basicamente, ou fundamentalmente, porque em 22 nós vamos ter três acontecimentos importantíssimos para essa história do Brasil, com essa ideia de novas forças que vão surgir contestando esta república. E o primeiro movimento que a gente vai falar aqui, na verdade nós já falamos dele quando falamos de economia, é em 1922 a criação do Partido Comunista Brasileiro. Sim, se você lembrar do vídeo de economia na Primeira República, de economia na República Oligárquica, lembra que a partir de 1922, aquele movimento operário que era anarquista, anarco-sindicalista, ele se torna comunista. E que grande parte desse comunista que vai rolar nesse momento é exatamente porque você vai criar o Partido Comunista Brasileiro. E aí, o movimento operário, ele passa a ter uma representatividade política partidária no momento. Tudo bem? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto importante é a gente lembrar o seguinte: em 1922, eu estou comemorando o centenário da independência do Brasil. Então, entre o dia 13 e 17 de fevereiro, vai acontecer em São Paulo um grande evento artístico chamado de Semana da Arte Moderna, que na verdade dura 3 dias só. E na verdade a grande ideia desta Semana da Arte Moderna é exatamente pensar o que é o brasileiro, o que é a cultura brasileira, quem somos nós. E aí, ao longo desse processo, nessa década de 20, certo? Esta Semana da Arte Moderna, esse modernismo, acaba dando origem a dois grandes movimentos. O chamado movimento antropofágico, ou pau-brasil, e o movimento verde-amarelo. Tudo bem? Vamos lá. Como é que isso pode aparecer para a gente em prova, em questões, tá? Em concursos, que é uma coisa que interessa muito para a gente nesses nossos vídeos? Bem, olha só. O que esses movimentos têm em comum? Ou seja, o que o movimento antropofágico e o verde-amarelo têm em comum, certo? A ideia de uma crítica à cultura que a gente tinha no período, visto, na verdade, como uma cultura que não era nacional, mas sim uma grande imitação de uma cultura europeia, principalmente uma cultura europeia francesa. A gente está na fase da Belle Époque, beleza? E a gente considerava como cultura imitar aquilo que era produzido nos grandes salões de Paris. Esse é o ponto em comum. Ou seja, tanto o verde e amarelo quanto o pau-brasil questionam esse nosso imitar a cultura de fora. E onde é que está a diferença dos dois? Que é o grande ponto para a gente. Para o movimento do pau-brasil, para o movimento antropofágico, o fato de você ter uma cultura estrangeira não era um grande problema, na verdade. Por quê? Vamos lá. Vamos pegar a origem do próprio nome. O que é antropofagia, na verdade? A antropofagia nada mais é do que você comer gente, é a tua lógica canibal. Então, esse movimento antropofágico, certo? Por exemplo, você vai ter uma defesa da Tarsila do Amaral, com o Irapuru, tá? O Irapuru, a grande obra dela, como sendo o símbolo máximo estético do desenho do que é antropofagia, ou o grande to be or not to be, that's the question, em fazendo uma brincadeira com To Be or Not To Be, de Shakespeare, vamos dizer o seguinte: sim, essa cultura estrangeira ela existe, sim, essa cultura estrangeira ela influencia, mas ela não é a nossa. Então vamos fazer o quê? Vamos engolir esta cultura estrangeira como uma lógica antropofágica, certo? E regurgitar uma cultura nacional. Vamos misturar essa cultura estrangeira com a nossa e soltar uma própria cultura. Lembra que os índios, por exemplo, na lógica antropofágica,
eles partem do princípio que ao comer o inimigo, eles vão adquirir as suas qualidades e se fortalecer, beleza? Então olha só, o movimento antropofágico, ou o pau-brasil, ele não nega uma cultura estrangeira, mas ele diz que esta cultura estrangeira, ela tem que influenciar, ela não é a nossa cultura é outra, beleza? Em contrapartida, o movimento verde-amarelo não, ele nega, ele diz que nós temos que criar uma cultura própria, pura, nacionalista, chegando muitas vezes a quase uma xenofobia. Então, por exemplo, nesse movimento verde-amarelo existe um cara muito importante pra gente, um cara chamado Plínio Salgado, que a gente vai voltar a falar dele quando falarmos de Vargas, do período entre 35 e 37, como grande líder de um movimento chamado Ação Integralista Brasileira, que vai ser o fascismo tentando ser colocado em prática aqui, beleza? Mas isso fica um papo para um próximo vídeo. E ainda em 22, nós temos a eclosão, certo? Explode um movimento que é um pouco anterior a 22, chamado de tenentismo. E o tenentismo, ele é o que o próprio nome diz. Ele é um movimento basicamente controlado, captado por uma baixa oficialidade do Exército, os tenentes, contra o poder federal. Beleza? Esses tenentes, eles consideram neste momento que o governo federal ele é corrupto, que a política eleitoral, coronelista, voto de cabresto, voto aberto, é algo corrupto, certo? Tanto que, dentre as definições dos tenentes, eles defendem o voto secreto, já em 22, beleza? Eles defendem o nacionalismo, eles defendem uma certa pureza, tá? Na qual eles partem do princípio que o exército seria capaz de responder. Mas o exército, basicamente, é esta baixa oficialidade, porque para muitos deles, o teu alto escalão militar já estava corrompido. E aí, esse tenentismo, ele acaba ganhando força quando você, ali de 21 para 22, na sucessão eleitoral, com dois candidatos, o Arthur Bernardes, que representava o café com leite, e o Nilo Peçanha, que vinha como outsider, representando uma política fluminense, esse Arthur Bernardes vai ter uma série de cartas atribuídas a ele por um jornal chamado Correio da Manhã, no qual ele critica o exército. Ele critica principalmente a figura do Marechal Hermes da Fonseca, que tinha sido presidente do Brasil. Arthur Bernardes vai definir, vai defender, vai dizer a todo momento que essas cartas são falsas, beleza? São as chamadas cartas falsas de Arthur Bernardes. Isso vai gerar, na verdade, uma grande questão entre um lado dizendo que não, que as cartas são reais de Arthur Bernardes, outro lado do Arthur Bernardes dizendo que não, ele nunca escreveu aquilo, foram falsificadas como forma de criar a desordem. Tudo bem. O que acontece? Esse estado latente de crítica explode, por exemplo, em 5 de julho de 1922, quando as forças governamentais vão debelar uma manifestação ocorrida com militares dentro do forte de Copacabana, Rio de Janeiro. Essa crise, tá? Essa disputa entre forças governamentais e esses tenentes acaba explodindo quando 17 tenentes saem do forte de Copacabana e vão de peito aberto encarar as forças governamentais. A esses 17 tenentes se une um civil. E aí, esse movimento, então, passa a ser reconhecido para nós como os 18 do Forte de Copacabana, beleza? E por que ele acaba sendo tão emblemático? Porque dos 18, 16 morrem. Só sobrevivem 2 tenentes, Siqueira Campos e Eduardo Gomes. Sim, o civil morre. Tudo bem? 2 anos depois, em 5 de julho de 24, lá em São Paulo, um general do Exército da Reserva, beleza? Isidoro Gomes, e depois um tenente, um capitão Miguel Costa, se unem e dão início a um novo levante tenentista. Este levante tenentista que se inicia em São Paulo acaba encontrando-se com a outra levante tenentista do sul do país, liderada por um cara chamado Luiz Carlos Prestes. E cuidado com o detalhe, porque assim, todos nós, ou a maioria de nós, conhecemos Luiz Carlos Prestes como grande elemento, grande líder do PCB durante a fase de Vargas. Todo mundo que viu, por exemplo, aquele filme Olga, conhece essa faceta
de Prestes. Mas Prestes surge para a gente na história, num primeiro momento, em 24, como líder de um levante tenentista no sul do país, conhecido como Capitão de Esperança, por exemplo. E aí, quando você tem um encontro dessa galera que vem de São Paulo com Prestes que vem do sul, você dá origem à chamada Coluna Prestes, que entre mais ou menos 24 e 27 vai percorrer grandes distâncias no interior do Brasil, divulgando o tenentismo, beleza? Até que em 27, essa Coluna Prestes acaba se dispersando na Bolívia. E aí, cuidado com mais uma coisa em prova, em concurso. Quando você fala de tenentismo, o que você tem? 22, quando você tem 18 do forte, é a tua primeira ideia, teu primeiro movimento, teu primeiro fato, acontecimento do tenentismo. Porém, o ápice desse tenentismo é exatamente essa Coluna Prestes, tudo bem? Então você tem, na verdade, o quê? Em 22, 3 grandes movimentos de contestação à ordem, que seriam o PCB, a Semana da Arte Moderna e o tenentismo. E aí você fecha esse combo de 22. Lembrando que o tenentismo ainda vai explodir para 24 e 27, tudo bem? Beleza, vamos lá. E aí chegamos no nosso grande ano, também na década de 20, que é 1929. Vamos lá, qual é a grande ideia? Em 29, o presidente do Brasil chama-se Washington Luiz. E aí, embora Washington Luiz seja um cara que nasceu no Rio de Janeiro, a carreira política dele vinha representando São Paulo. Logo, teoricamente falando, a gente em 29 tem um presidente que ele é paulista, tudo bem? E aí você vai entrar na sucessão eleitoral. E aí vamos lembrar, se em 29 eu tenho um presidente que ele é paulista, por definição, o sucessor presidencial, beleza, deveria ser mineiro. E aí tudo bem. O que Washington Luiz faz em 29 para as eleições que vão acontecer em 30? Ele vai indicar um candidato, Júlio Prestes. E aí, senhores, surpresa, Júlio Prestes é da onde? De São Paulo. Bem, ou seja, quando Washington Luiz indica um candidato à sua sucessão, Júlio Prestes, e este candidato é de São Paulo, neste exato momento, o que eu tenho? Eu quebrei a chamada política do café com leite, certo? E vamos lá, lembra de um detalhe importante também. Em 29 eu tenho a crise de 29 nos Estados Unidos, que se perpetua para o mundo inteiro, uma crise capitalista mundial, que obviamente afeta a produção cafeira do Brasil, que obviamente afeta a tua grande elite cafeicultora paulista. Então vamos lá, o que você tem? Se você tem um candidato paulista, certo? Indicado por um presidente paulista, obviamente que Minas Gerais se revolta. E aí o que Minas Gerais faz? Minas Gerais rompe com São Paulo. E aí, ao romper com São Paulo, Minas Gerais vai buscar apoio em 2 elites, Rio Grande do Sul e Paraíba, formando a chamada Aliança Liberal. E aí, senhores, teremos uma eleição. E aí, como funciona essa eleição? São Paulo vem com seu candidato, Júlio Prestes. A Aliança Liberal vem com seu candidato à presidência, Getúlio Vargas. E vem como candidato ao vice, João Pessoa. Getúlio Vargas era do Rio Grande do Sul, João Pessoa era da Paraíba. Felipe, peraí, mas olha só, entre a Paraíba, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, Minas é a elite mais forte. Então por que o candidato, na verdade, ele é sulista e não mineiro? Simples, porque olha só, se eu quero fazer uma oposição, se eu quero angariar votos como oposição, trazer um candidato mineiro para a disputa seria basicamente repercutir e reverberar o que é o café com leite. Logo, eu trago um candidato de fora exatamente para buscar apoios. E, por exemplo, a Aliança Liberal vai contar com o apoio do tenentismo. E aí, peraí, com exceção de Luiz Carlos Prestes. Porque em 29, Prestes já se tornou comunista. E aí vai determinar que a Aliança Liberal ou São Paulo, qualquer um que entre no governo, na verdade é mais do mesmo dentro do que é a
a estrutura política, econômica, social brasileira. Tudo bem? Então guarda aí, porque isso vai ser importante para entender a certa disputa, certo ódio, o certo rancor entre Vargas e Prestes ao longo da era Vargas. Mas vamos voltar à eleição. Eu tenho a eleição. Quem vence? Cuidado. Porque a gente sabe, todo mundo sabe, que depois da República Oligárquica começa a era Vargas. Então cuidado para na hora da prova você não confundir e achar que entre Júlio Prestes e Vargas a vitória eleitoral cai no colo de Vargas, porque não é o que acontece. Mesmo a Aliança Liberal sendo formada, Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba, quem vence a eleição é Júlio Prestes. São Paulo leva a eleição. E aí, na verdade, está tudo caminhando tranquilamente para que São Paulo assuma o governo. A velha oligarquia de Minas, por exemplo, Rio Grande do Sul, Paraíba, estão tudo certo, já começando a organizar as coligações para se garantir no governo. Uma galera mais jovem dessa aliança liberal, Lindolfo Collor, o próprio Getúlio, não estão muito satisfeitos com o resultado da eleição. Mas até então, tudo caminha para a ideia constitucional. Até que, na Paraíba, João Pessoa, vice da aliança liberal, é assassinado. E olha só, gente, cuidado. O assassinato de João Pessoa, ele está relacionado diretamente a problemas políticos e passionais daquela região, da Paraíba. Não tem nada a ver com a eleição presidencial. Porém, é só o que eu preciso. Essa galera mais nova da Aliança Liberal, essa galera da Aliança Liberal depois como um todo, aproveita-se do fato para se utilizar deste elemento como a ideia de você criticar São Paulo. Ou seja, eu transformo o assassinato de João Pessoa, que é um crime local, politicamente falando, passional, falando também na região da Paraíba, em um grande assassinato político. E aí você começa a criar um estado de histeria, um estado de golpe, certo? Esse estado de golpe acaba que leva que a partir de Minas Gerais, parte do Exército, e depois parte do Rio de Janeiro, você acabe não possibilitando a subida ao poder de Júlio Prestes, até que Vargas, vindo do Rio Grande do Sul, chegue ao Rio de Janeiro e assuma o poder no Brasil. E aí a gente vai dar o nome disso de Revolução de 30. Ou seja, a ideia de que você tem a não possibilidade do fato de Júlio Prestes assumir o governo federal. Prestes não vai governar, quem assume o governo é Getúlio Vargas, dando origem à Revolução de 30, chamada Era Vargas. Uma coisa que é interessante a gente entender é que é o seguinte: o próprio nome Revolução de 30 é muito mais um nome que a gente usa para poder valorizar o que é o movimento do que o que ele é de fato. Na verdade, o que você tem em 30 é um grande golpe. É um grande golpe feito pelas elites gaúchas, mineiras, para poder alçar o poder. Só que é óbvio, por que eu chamo de Revolução de 30? Porque a história acaba sendo contada naquele período pelos vencedores. E vamos combinar? Revolução para a gente é algo que conceitualmente tende a gente a pensar que é algo que muda para melhor. Por isso que a gente usa o termo revolução muitas vezes. Porque conceitualmente falando, na real, revolução é quando você tem mudanças drásticas de estrutura. O que você faz, na verdade, em 30, você simplesmente tirou uma elite no governo e colocou outra. Mas vamos entender que grande parte dessa estrutura de dominação, de quem está no poder, não vai mudar muita coisa. Ah, mas Felipe, eu vou ter industrialização lá na frente com Vargas. Sim, tudo bem. Não estou dizendo que você não vai mudar alguns elementos brasileiros. Mas a Revolução de 30, naquele momento, ele é muito mais um golpe de Estado do que uma própria revolução. Mas que vai ser chamado de revolução porque revolução te dá um caráter extremamente positivo. E com isso, nós fechamos a nossa República Oligárquica, fechamos essa primeira fase republicana no Brasil e começamos a pensar finalmente na chamada Era Vargas, assunto que cai de 10 entre 10 vestibulares do Brasil. Valeu, senhores, um beijo e até o próximo vídeo. Fui!